Bom dia a todos oficialmente, né? A gente está aqui, né, como a gente falou, nos adaptando à pandemia. Hoje são 4 de setembro de 2020 e a gente tem o prazer de receber aqui no Centro de Estudos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia o professor André Murat, né? O professor André, ele é professor adjunto do Departamento da Clínica Médica, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, ele é pós-doutor em genética. Ele tem uma formação extensa, né, em oncogenética, e ele vai poder falar para a gente sobre isso. Né? Ele é diretor clínico da Clínica Personal, Oncologia de Precisão Personalizada, aqui em Belo Horizonte, e também é oncogeneticista da CETRO Oncologia, de Brasília, e é diretor científico do Grupo Brasileiro de Oncologia de Precisão. Como debatedor hoje, a gente tem, né, assim, o nosso professor titular, o professor Aguinaldo Lopes, que atualmente está como presidente da nossa Federação, né, Brasileira de Ginecologistas e Obstetras. É um prazer enorme e um privilégio ter vocês com a gente hoje, tá? Professor André, ficar à vontade, tá? Bom dia a todos, os colegas, os alunos. É um prazer, uma honra estar aqui no junto com os colegas, né, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, o professor Aguinaldo, Mariana, são aí os papas, né, da cirurgia ginecológica oncológica. O Aguinaldo, né, a gente estava até comentando, foi meu aluno, e, né, desenvolveu uma carreira brilhante, né, desenvolve bastante ligado aí na parte de oncologia ginecológica, e eu, durante muito tempo, tive muito interesse pela área de oncologia ginecológica. Cheguei, né, fiz o meu mestrado, inclusive, na Unifesp, trabalhando com câncer de colo de útero. A gente, na época, desenvolveu um protocolo de tratamento chamado BIC, de quimioterapia, e, na realidade, o meu mestrado foi feito na Unifesp, mas usando, né, as pacientes, a gente recrutou as pacientes para o estudo aí no serviço de oncologia, em conjunto aí com vocês, com o grupo da ginecologia. A gente tinha um grupo muito forte aí na época, né? Então, eu diria que eu estou voltando aí à nossa casa, né? A casa materna, e com muita honra, muita satisfação. Eu sou de uma geração ainda antiga do departamento, que a gente tinha essas mesmas reuniões na época da professora Leia, da professora João Vaz, professor Washington, e eram reuniões bastante, Manuel Maurício, reuniões muito, muito boas, né? E agora, com certeza, continua, e eu fico sempre aí à disposição para participar com vocês. É uma honra, é uma satisfação muito grande. Pode passar, por favor, Mariana? Aí são os meus conflitos de interesse. Pode passar, por favor? Bom, eu costumo dizer que nunca é tarde na vida para aprender e para estudar, né? Na realidade, eu estudei genética depois de velho. E foi uma honra muito grande, uma satisfação, porque eu me encontrei. Eu circulei por várias subespecialidades dentro da oncologia, gineco, tumores gastrointestinais, mas eu nunca me encontrei exatamente. Eu parecia que eu estava procurando alguma coisa que eu ainda não conhecia, né? E quando a genética se aproximou da oncologia, porque até então era uma coisa muito distante, as ferramentas de diagnóstico eram caríssimas, os sequenciadores eram pouquíssimos no mundo, demoravam, às vezes, meses para sequenciar um genoma. Enquanto isso começou a mudar, né, eu comecei a estudar um pouco mais e entender que essa é uma ferramenta, hoje, que vai cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. E aí passei a estudar e acabei fazendo meu pós-doutorado, e hoje eu me dedico praticamente a maior parte do meu tempo profissional trabalhando com genômica. Então, a genômica, ela tem diversas aplicações. Obviamente, eu me dedico apenas à genômica da oncologia, né? Então, ela se divide basicamente em oncogenética, que é uma ciência um pouco mais antiga, e a oncogenética, ela basicamente estuda as alterações genômicas germinativas, ou seja, as pessoas nascem com aquelas alterações, aquelas mutações, e isso, então, predispõe a doenças. Então, no nosso caso, nós estudamos bastante, exaustivamente, as síndromes hereditárias de predisposição a câncer.
Então, essa aula ia ficar muito extensa e eu combinei com a Mariana. Hoje a gente vai focar muito mais nos princípios básicos de genética para a gente poder entender, basicamente, a oncogenética e as síndromes hereditárias. E aí, numa segunda aula, nós vamos falar da aplicação da oncogenômica propriamente dita, né? Que já é o tumor estabelecido. Então, uma vez que o tumor esteja estabelecido, nós vamos estudar esse tumor para saber exatamente a origem, por exemplo, histológica desse tumor. Muitas vezes a gente tem informações valiosas. A gente vai prognosticar esse tumor, a gente vai estabelecer fatores preditivos de resposta a vários tratamentos e também, molecularmente, definir a melhor estratégia terapêutica. Hoje nós estamos na era do tratamento alvo molecular, da imunoterapia. Então, todos esses tratamentos, eles demandam um biomarcador. E esse biomarcador, em geral, ele é um biomarcador genômico. Então, a gente pode fazer esse estudo através do clássico, que é a histopatologia, a parafina. Nós podemos estudar molecularmente, a gente vai ver como aqui as várias ferramentas, mas hoje a gente avançou mais ainda. Hoje a gente tem uma ferramenta que eu acho extremamente importante, que é a chamada biópsia líquida, em que a gente remove ou a célula inteira tumoral que esteja circulando, chamado de CTC, ou o DNA. Essas células sofrem apoptose e liberam frequentemente o DNA para o nosso sangue periférico. Então, através de uma simples coleta de plasma, a gente consegue extrair esse DNA tumoral e fazer a análise molecular, a análise genômica desse material. Isso tem crescido muito. E vocês vão ver na segunda aula as várias aplicações hoje da biópsia líquida. Eu tenho me dedicado pessoalmente bastante ao desenvolvimento de painéis para biópsias líquidas, em geral. Tá? Então, nós usamos a genômica para diagnosticar, para prognosticar, para estratificar risco de doença, para estabelecer o diagnóstico de doença residual mínima, de recidiva, né, de progressão molecular, biomarcadores para terapêutica, né, a terapia-alvo, e, finalmente, a detecção precoce de resistência secundária e progressão e, consequentemente, novas drogas ou novos tratamentos para resgatar aquela resistência que ocorreu. Então, isso tudo virou uma grande salada e a nossa tendência hoje é chamar essa subespecialidade médica de oncologia de precisão. Então, ela abrange todas essas áreas, vamos dizer, distintas, e todas elas trabalham com uma ferramenta única, que é a genética. Pode passar, por favor? Muito bem, o câncer, ele é uma doença genética, né? Ou porque houve alterações moleculares, alterações gênicas, as quais já foram determinadas desde o nosso nascimento, houve uma transmissão mendeliana, né? Quanto por a grande maioria, por fatores ambientais. Então, vários fatores ambientais, nós chamamos de carcinógenos, modificam a estrutura genômica das células, modificam alguns genes que são responsáveis pela multiplicação e crescimento e apoptose, e a partir daí, então, você tem toda a cascata que vai gerar a carcinogênese e o tumor. Então, tanto por fatores ambientais, quanto por fatores genéticos, nós chamamos de germinativos, né? E os ambientais somáticos, e também, para completar, nós temos fatores epigenéticos, né? Como nós vamos explicar também. Não são alterações diretamente ligadas à sequência nucleotídica dos genes, mas são fatores externos, mas que contribuem ou para aumentar ou para diminuir a função desses genes. Então, tudo isso gira em torno de fenômenos genéticos e epigenéticos, e isso que a gente tem que estudar para entender todo esse processo. Pode passar, por favor? Então, mais uma vez, reforçando, o câncer é uma doença do genoma, né? Tanto carcinógenos, fatores virais, infecção, radiação, tudo isso vai modificar a estrutura, a sequência nucleotídica de genes, ou então o número de cópias desses genes, ou o silenciamento desses genes, e provocar fenômenos, né? Principalmente na multiplicação celular. Então, nós temos proto-oncogenes, por exemplo, o RB2, que codifica a proteína HER2,
cuja mutação provoca um ganho de função. Então, essas células passam a se multiplicar desordenadamente e essa proteína ela é um marcador de mau prognóstico, de excesso de proliferação, etc. E nós temos o contrário. Nós temos genes que guardam o nosso genoma, que reparam o nosso genoma, né, que são chamados de genes supressores. Exemplo, TP53, exemplo, BRCA. Tanto mutações germinativas quanto somáticas alteram a estrutura desses genes e diminuem o seu efeito benéfico, o efeito supressor de tumores, provocando, então, o excesso de multiplicação celular. A esmagadora maioria das vezes, esses fenômenos são somáticos, ou seja, eles são adquiridos através do meio ambiente, fatores ambientais, carcinógenos ambientais. Mas nós temos aí em torno de 10 a 15% desses fenômenos que são herdados genomicamente, mendelianamente, transmitidos por gerações. Então, em torno de 10 a 15% hoje dos cânceres, a gente sequencia o genoma germinativo e a gente acha alterações, mutações, deleções que provocaram uma possibilidade maior dessa pessoa ter câncer, em última análise, o câncer. Então, isso é o conceito que nós temos de hereditariedade. Então, 10 a 15% dos tumores são hereditários. Entretanto, existem situações em que a gente tem certeza quase que é um câncer hereditário, são várias pessoas na família que tiveram câncer em idade jovem, só que a gente sequencia todo o genoma ou exoma germinativo e não acha grandes mutações, a gente acha, às vezes, poucos polimorfismos, mas a gente não consegue estabelecer uma síndrome. Isso é chamado de herdabilidade. Hoje a gente acha que isso é provocado por múltiplos fenômenos pequenos que geram um fenômeno grande. Então, são alterações poligênicas. Então, a gente tem um outro conceito, que é um conceito de herdabilidade. Então, a gente sabe que mais ou menos de 30% a 40% dos cânceres, a gente identifica um fenômeno de herdabilidade. Então, a gente vê que a pessoa tem uma predisposição hereditária, mas a gente não consegue fechar o diagnóstico de uma mutação específica. Então, a diferenciar o conceito de hereditariedade e herdabilidade. Pode passar, por favor? Tudo gira em torno de um dogma. Existe um dogma dentro da genética. É o DNA, o nosso DNA, que sofre um processo de transcrição. Então, ele forma RNA. E essa RNA, então, é traduzido para uma proteína e essa proteína vai exercer a sua função. Então, nós temos um gene, um DNA, que vai ser transcrito a um processo de transcrição. Esse RNA mensageiro, então, vai gerar proteínas, né? A sua sequência de aminoácidos ali forma uma proteína. Isso é um processo de expressão gênica. Então, tudo isso aí, todo esse processo desse dogma, toda essa sequência, ela pode ser alterada. Então, quando o DNA é alterado, nós chamamos de alteração genômica. Quando o RNA é alterado, a gente chama de uma alteração transcriptômica, e quando a proteína é alterada, a gente chama de alteração proteômica. Então, esses três compartimentos, mais os fenômenos externos, que nós chamamos de epigenéticos, podem estar modificados. Então, hoje, a gente tem ferramenta para estudar esses três compartimentos. Então, o sequenciamento do DNA, ou do genoma, sequenciamento do RNA, o PCR do RNA, e a proteína, a gente tem desde os métodos mais simples, por exemplo, imunistoquímica, que é o mais antigo, até mesmo ferramentas extremamente complexas, mas muito interessantes, como, por exemplo, a espectrometria de massa. A gente vai falar rapidamente também. Tá? Pode passar, por favor, Mariana? Começando lá da genética básica, às vezes os alunos tiveram genética lá no primeiro período e não lembram mais, mas assim, se a gente não tem esses conceitos basilares na nossa mente, a gente se perde completamente na hora dos assuntos mais complexos e da leitura, por exemplo, das alterações genômicas que a gente encontra nos exames. Então, rapidamente, só lembrando, né, dos nossos cromossomos, né? Os cromossomos guardam todo o nosso material genômico, né? Nós temos 23 pares de cromossomos,
São 22 autossômicos e um ligado ao sexo, né? Um homem, o XX, a mulher XY, é um conceito básico. As células somáticas, que são as células gerais que nós temos, elas são diploides, elas têm 2 conjuntos de cromossomos, e os gametas são haploides, só para a gente lembrar. Pode passar, por favor. Esse material, essas fitas de DNA que compõem os nossos cromossomos, elas são fitas quilométricas. Se você estender, pegar uma célula, pegar um cromossomo, estender aquela fita de DNA, talvez ela alcance quilômetros, ela dê a volta quase que em Belo Horizonte. E isso não pode. Como é que você vai condicionar isso dentro de uma célula microscópica? Então, isso tudo é enroladinho. Lembram-se da cromatina? A cromatina é todas essas fitas aí enroladas. Lembrando que o nosso DNA ele tem uma dupla hélice. E só para lembrar que esse processo de enrolar essas fitinhas aí, essa carretilha, né, é feita através de proteínas chamadas estonas. Então, essas estonas, quando o DNA não vai ser duplicado ou não vai ser transcrito para RNA, fica tudo guardadinho, fica tudo enroladinho. E aí, a hora que um pedacinho daquela fita precisa ser duplicada ou precisa ser transcrita, essa proteína abre, o carretelzinho abre, a fita estica, e aí há o processo de duplicação ou de transcrição. Tá? Então, é assim que funciona. E esse troço é dinâmico, isso abre, fecha, abre, só que não pode abrir ao mesmo tempo. Então, abre só os pedacinhos que a gente vai sequenciar, ou vai, no caso de exame, né? Ou vai duplicar, ou vai transcrever. Pode passar, por favor? Muito bem. E lá dentro dessas fitinhas, lá dentro dessa dupla hélice, o que a gente tem? A gente tem uma parte, uma espécie de uma estrutura externa para guardar, mas o mais importante é lá dentro. O que nós temos lá dentro? Nós temos os nucleotídeos. Então, nós temos a adenina, nós temos a timina, nós temos a guanina, nós temos a citosina, e lá no RNA, nós temos o uracila. Tá? Essas bases nucleotídicas, elas são importantíssimas. Isso é o princípio de tudo, é o princípio da vida. Né? E tudo gira em função... o geneticista ele fica o tempo todo identificando, né? Ele amplifica bilhões de vezes essa sequência aí para achar um pedacinho disso aí que tem uma troca, por exemplo, de uma adenina para uma guanina, por exemplo. Então, na realidade, o que acontece? Na dupla fita, esses nucleotídeos eles se pareiam de forma complementar. Então, sempre a adenina pareia com a timina e a guanina pareia com a citosina. E lá na fitinha do RNA, a adenina pareia com a uracila, tá? Então, o resto que tem aí, essas pentoses, essas ligações de hidrogênio, tudo isso aí funciona para segurar a estrutura espacial desses bichinhos aí, desses nucleotídeos. E todo o nosso código genético, inclusive das células tumorais, eles giram, esses códigos giram em torno da sequência dessas letrinhas. Então, qualquer mudançazinha dessa letrinha provoca uma catástrofe. Muitas vezes você muda completamente a proteína final, todo o controle celular, todo o controle multiplicativo, todo o aparelho reprodutivo da célula. Então, isso aqui é a base do geneticista. A gente o tempo todo se concentra nesse slide. Talvez se eu tiver que eleger um slide mais importante do dia, será esse aqui. Pode passar, por favor? Muito bem, então todo o processo, toda a maquinaria genômica, ela gira em torno disso aqui. Essas fitinhas, elas se abrem, né? E há, então, uma transcrição, existem várias enzimas, inclusive a gente fala muito hoje da replicase, que é uma RNA polimerase, que é a enzima que o nosso querido vírus SARS-CoV-2 usa para formar RNA do próprio RNA dele. E formar RNAs filhos que vão infectar outras células. Ele faz um processo parecido com esse. Ele pega o RNA dele e transforma, ele usa o nosso ribossoma para transformar o RNA em mais RNA. E aí sair multiplicando. O vírus da Covid nada mais é do que um pedacinho de fita de RNA e mais umas proteínas que o protegem. Tá? Mas, na realidade, a gente tem um processo muito mais complexo. Essa fita pode se abrir para ser duplicada, quando a gente vai fazer, por exemplo, a multiplicação celular, ou então ela se abre
para gerar a transcrição. Então, ela gera uma fita de RNA, que nós chamamos de RNA mensageiro, né, que tem o pareamento complementar daquelas bases nucleotídicas. Para que serve isso? Normalmente para produzir proteína. Então, essas proteínas regulam tudo que tem na célula, tudo, desde a produção de leite, desde a produção do suco gástrico, até a própria multiplicação dessa célula. Então, se há algum defeito nesse processo, tudo isso pode ser danificado, ou para mais ou para menos. Então, tudo que nós sabemos de genética está nisso aqui. Então, como é que, a grosso modo, como é que o geneticista faz para detectar essas alterações? Ele abre esse treco aí, amplifica, até chegar, né? É como se fosse uma câmera, você está num zoom longe, depois você vai aproximando. Então, a reação em cadeia da polimerase é exatamente isso. Você usa um termociclador em alta temperatura e vai amplificando isso aí, né? Até chegar no pedacinho que você quer. E dentro desse pedacinho, você vai ver as alterações ali. O A trocou, mudou, não é um A, é um T. Ou não é um C, é um G. Então, essas pequenas modificações acabam danificando todo esse processo de transcrição e de tradução. Pode passar, por favor. E aí, esses nucleotídeos, eles se pareiam, né? eles formam uma sequência, geralmente são trincas, eu vou mostrar, e essas trincas formam exons. E esses exons vão codificar o quê? Aminoácidos. E esses grupos de aminoácidos vão formar o quê? As proteínas. Então, muitas vezes, a mutação gera uma troca de aminoácidos. Então, para a gente saber que houve uma troca, a gente tem que conhecer os aminoácidos. Então, tá aqui os aminoácidos, né? Os alunos de medicina aí devem ter visto isso aqui na biologia celular, biologia, como é que é? Bioquímica, né? Eu acho que era a matéria que tinha mais isso. Esses são os aminoácidos que nós traduzimos no nosso genoma. Não, tem a alanina, tem a arginina, tem a asparagina, tem a aspartato, tem a cisteína e por aí vai. Tá? A gente tem que... o geneticista, ele conhece tanto por 3 letrinhas, né? O código de 3 letras, por exemplo, ALA é alanina. Ou então, às vezes, a gente usa uma letra única para facilitar. Por exemplo, o A, tá? O R é a arginina, o N é a asparagina, o D é o aspartato e por aí vai. Tá? Só para vocês saberem que a gente lida o tempo todo com isso aqui, porque quando a gente identifica uma mutação, essa mutação, em geral, altera o aminoácido. Então, isso aqui faz parte da leitura da mutação. Pode passar, por favor? E olha que interessante, dentro da estrutura do gene, o gene ele é formado por sequências nucleotídicas. Em geral, trabalham com trincas, né? E essas trincas formam um negócio que chama exon, ou então um outro pedaço que forma intron. Qual que é a diferença do exon para o intron? É que o exon ele consegue sofrer transcrição, formar RNA e formar proteína. O intron não. O intron não forma, ele não consegue ser transcrito, tá? Embora ele seja uma sequência nucleotídica também. Então, nós dizemos que os introns são regiões não codificantes e os exons são regiões codificantes. No passado, eu cansei de ler isso em livro mais antigo, eles falavam que não sabiam para que servia o intron, eles chamavam o intron de lixo. Olha só como é que a ciência muda. Hoje, o intron, para nós, é uma das coisas mais importantes, porque a ignorância antiga achava que o intron não tinha função. E, na realidade, ele tem uma função extraordinária. O intron controla o exon. Então, para poder haver codificação, o intron tem que sair para o exon se juntar e formar o RNA. Se esse intron fica no meio do caminho e fala, não vou sair de jeito nenhum, não acontece a tradução. Então, esse gene fica sem função. Então, hoje a gente sequencia tanto os exons quanto os introns, porque os introns são tão importantes quanto os exons. Só que no passado a gente não entendia essa função, tá? E a gente tinha mania de desprezar, não, intron não precisa sequenciar, né? Bom, na realidade existe uma hierarquia nesse processo. Então, lá, o exon mais importante do gene é o primeiro. A gente chama de região promotora, ilha CGP, uma série de outros nomes. Na realidade, o que significa? Esse primeiro exon, ele é vital para que os demais exons possam sofrer tradução e formar a função total do gene. Se esse primeiro exon está, vamos dizer, cambeta, ele vai influenciar os demais, e esse gene vai ficar completamente inutilizado.
Por que eu estou falando isso? Porque existem situações somáticas em que esse primeiro exo aí, essa região promotora, ela é metilada. Isso é um fenômeno somático, geralmente induzido por carcinogênese. Então, esse gene, se você sequenciar, ele vai estar perfeito. Esse X não tem problema nenhum dentro dele. Mas ele não funciona. Por quê? Porque ele sofreu um processo de metilação. Então, hoje, nós, geneticistas, temos muita preocupação. A gente sempre, em várias situações, a gente avalia a metilação também, que é um processo epigenético. Então, se a gente só sequenciar esse gene, ele vai estar perfeito. Ele não tem alteração na sequência nucleotídica dele. Mas ele não funciona, porque ele foi metilado. Então, hoje, a gente tem técnicas que eu vou mostrar, de bisulfito, etc., para avaliar a metilação de alguns genes. Tá? Inclusive, o próprio BRCA. Às vezes, a gente sequencia o BRCA, ele está perfeito, só que ele não funciona. E não funciona porque ele foi metilado. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Então, essa é uma outra ciência complexa demais, chamada de epigenética, em que nós estudamos metilação, acetilação, a alteração da histona deacetilase, que forma aquele rolinho lá que eu mostrei para vocês. Existem enzimas que bloqueiam esse processo, que estimulam esse processo. Então, isso tudo é chamado de epigenética. E ela tem que ser tão bem estudada quanto a genética, porque muitas vezes o defeito não está na sequência, não está na anatomia do gene, mas está nesse controle externo. Eu diria que esse é um, né, se eu fosse um advogado, é o controle externo do Senado, é o controle externo do Executivo. Esse é o controle externo do genoma. É extremamente importante a epigenética, a gente tem estudado muito isso aqui. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Mas o nosso dia a dia, o nosso grosso, são as mutações. Então, as mutações são o quê? São trocas, são deleções, são inserções de nucleotídeos onde eles não deveriam estar. Essas mutações, elas podem não significar nada, chamadas de mutações silenciosas ou mutações benignas, mas podem alterar toda a estrutura daquela função daquele gene. Então, elas são chamadas de patogênicas. Elas podem ser herdadas e germinativas. Então, a gente vai passar boa parte do tempo agora falando um pouquinho sobre mutações. Pode passar, por favor. Relembrando, as germinativas são mendelianas. Todas as células do corpo têm a mesma mutação, por isso que a gente faz o teste na saliva, no sangue. Qualquer lugar, cabelo, bulbo capilar, qualquer lugar que você sequenciar, você vai achar a mesma mutação. Já as somáticas, não, elas são mutações da carcinogênese, elas só existem na célula tumoral. Tá? Pode passar, por favor. Tem uma bagunça que as pessoas fazem, eles misturam polimorfismo com mutação. Na realidade, o polimorfismo é uma espécie de mutação. O que muda aí, o que conceitualmente a diferença, é que a mutação ela é mais rara, então ela tem uma frequência menor que 1% na população. E o polimorfismo, uma frequência maior. Mas ambas podem levar a doenças. Eu já vi gente falando que polimorfismo é benigno. Pode ser benigno, mas pode não ser. Então, hoje a gente tem estudado muito polimorfismo também. O problema do polimorfismo é que, devido à sua sutileza, muitas vezes, dependendo da metodologia que você usa, você não consegue detectar polimorfismo. Então, muitas vezes, para achar um polimorfismo, a gente tem que fazer um exoma quase que completo, ou então pesquisar, ou então sequenciar grandes pedaços de DNA. Então, às vezes é um pouco mais difícil achar o polimorfismo, mas hoje a gente sabe que os polimorfismos podem ser importantes e podem gerar doenças genéticas também. Pode passar, por favor. Bom, então, como eu disse para vocês, o DNA forma um RNA mensageiro, e RNA mensageiro forma o peptídeo, né, que são os aminoácidos, que são os aminoácidos, e os aminoácidos vão se juntando e formam as proteínas. Para ver essa transcrição, para se gerar RNA mensageiro, é preciso que haja o quê? Uma leitura, né? Uma transcrição. Então, o DNA, ele se abre e essa fita única vai gerar um RNA mensageiro. Através do quê? Do pareamento das bases correspondentes. Então, a gente usa, a natureza usa esse processo para gerar RNA e para gerar os peptídeos, os aminoácidos, as proteínas, e nós usamos isso para quê? Para ler essa sequência. Nós usamos isso
laboratorialmente. Então, a gente abre isso aí e faz uma coisa parecida. A gente coloca o quê? Coloca fitas complementares, chamadas de primers, para achar aonde tem, se é que tem, trocas, perdas ou ganhos desses nucleotídeos. Então, esse processo, para nós, é muito importante. Então, a gente tem que lembrar que toda vez que acontece isso, é feita uma leitura. E essa leitura sempre é da posição do carbono 5 para a posição 3. Sempre, sempre, sempre. Tanto na fita de cima quanto na fita de baixo, que é uma imagem espelho, tá? Então, isso é uma coisa que parece bobinha, mas isso na hora que a gente vai sequenciar lá dentro do processo já de ferramenta, né, de sequenciamento de DNA ou de RNA, esse processo é exatamente da mesma forma. A leitura que a gente faz é feita sempre da posição 5 para a posição 3, tá? Pode passar, por favor. Bom, e aí, como eu disse para vocês, nós somos formados de trincas de nucleotídeos. Essas trincas, na realidade, correspondem aos códons, né? Os códons são trincas de sequências nucleotídicas variadas. Então, você tem lá o U, você tem o C, você tem o A, você tem o T. Isso tudo só existem 64 formas de combinações aleatórias disso aí. Então, teoricamente, a gente trabalha com 20 aminoácidos e 64 códons possíveis através dessas mudanças de sequência. Tá? Então, tem um códon de início, tem um códon de parada, isso na sequência do nosso DNA. Tá? O códon de parada é stop códon. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma mutação chamada stop códon, que é uma mutação exatamente no códon de parada. Muitas vezes a parada é antecipada e a partir daí não é formada proteína mais. Ou então há uma mutação que a gente chama de frame shift, que é uma mutação que muda a leitura. Então, a partir daquele ponto, toda a sequência é mudada. Então, vai formando aminoácidos totalmente diferentes dos originais. Então, para isso, a gente isso é chamado para nós de código genético universal, tá? E essas trincas aí vão formando o quê? Formando aminoácidos. Fenilalanina, leucina, tá vendo? Através de combinações aleatórias distintas. Tá? Então, por exemplo, a alanina, tanto um GCU quanto um GCC, um GCA ou um GCG, todas essas combinações formam o mesmo aminoácido. Tá? Pode passar, por favor. Pode. Então, tem código de iniciação, tem um código de parada. Pode passar, eu não vou ficar muito detalhe, porque isso é muito complicado. Tá? E aí, então, nós chegamos às mutações. Então, o que são mutações? São alterações, são trocas de nucleotídeos que podem ou não levar a uma alteração do aminoácido correspondente. Então, existem mutações que nós chamamos de silêncio. Então, o geneticista é igual o patologista, que vai lá no microscópio e vai vendo ali as alterações microscópicas. A gente abre isso aí e vai analisar o tipo de mutação. Então, existe mutação que é chamada de silenciosa ou sinônima. Você troca um nucleotídeo, mas não altera o resultado final. Então, ali, ali na posição 5, tem lá o GCU, né, o RNA mensageiro, o CGU, o CGA, o CCA, e vai formar alanina, glicina, alanina, prolina, glicina, e por aí vai, aspartato, para aí. Então, aí mudou ali um nucleotídeo. E vocês vejam que a sequência dos aminoácidos permanece idêntica. Então, essa mutação alterou funcionalmente este gene? Não. Então, essas são chamadas de mutações benignas, né? Elas não alteram nada, mutações sinônimas. São pequenas trocas, todos nós temos isso é normal, natural, nada é perfeito, totalmente perfeito, mas isso não leva a alterações. Aí já começa a complicar. Existe uma mutação chamada... Aí as mutações não sinônimas já tem uma um pouquinho mais chatinha, que é a chamada mutação de troca de sentido, chamada missense mutation. Olha lá o que aconteceu. Um G foi trocado por um A. Opa, aí deu pau. Em vez de formar uma glicina, o que o RNA fez? Formou uma arginina. Então mudou alguma coisa aqui. Isso pode ser deletério ou não, tá? Pode acontecer que essa pequena modificação, você botou uma gasolina batizada, mas botou só um bocadinho, o carro funciona.
Então, essas mutações podem ou não ser patogênicas. Muitas vezes elas são classificadas de VUS. A gente não sabe o significado, provavelmente benignas. Aí já começa a complicar. Ó. A próxima ali já é uma mutação chamada de nonsense, com troca de sentido. E aí o que acontece? Houve uma troca lá em cima de um C por um U no começo da trinca. E aí o que aconteceu? Aconteceu um stop codon. O códon parou de transcrever, parou de codificar, parou de formar proteína. Então, isso é chamado de proteína truncada. Geralmente, as mutações nonsense são mutações patogênicas. Por quê? Porque você perdeu tudo da proteína lá para frente. A proteína está aleijada, ela está danificada. Então, se for um BRCA, por exemplo, o BRCA perdeu a função. Tá? Ou se for um TP53. E, finalmente, a mutação que a gente tem mais medo, né, é a mutação chamada com troca de sentido, chamada de frame shift. 99% dessas mutações são patogênicas. Por quê? Porque é uma mutação tão grave que ela troca a matriz de leitura. E aí, olha para você ver, onde era prolina, glicina, glutamato, asparagina, glicina, etc., mudou para treonina, arginina, ou seja, a proteína é toda louca, é uma outra proteína. Então, essa mutação é totalmente patogênica, totalmente anárquica. Essa mutação, geralmente, determina a perda de função desse gene. Tá? Pode passar, por favor. Aí tem uma série de códigos, né? Substituição, deleção, duplicação, inserção, inversão, mudança de matriz de leitura. A gente trabalha... Eu não quero que você saiba isso aqui. Isso aqui é para geneticista. Mas só para vocês verem que a gente também trabalha com codificação, trabalha com abreviações, tá? Então, tem uns macetinhos ali para a gente interpretar essas mutações. A gente recebe isso no laudo. Isso não é para você saber isso aqui, só para vocês terem a curiosidade de ver que isso existe. Pode passar, por favor? Então, olha só, isso aqui é um resultado que a gente recebe de um painel germinativo aqui, ó. Tem um BRCA2, é uma mutação de BRCA2, então tem um código universal. Isso aqui é o ClinVar, é uma plataforma mais completa que tem. Toda vez que eu quero saber se a mutação é patogênica ou não, eu vou nesse ClinVar aí. Então, essa é uma mutação de BRCA2. O C é o códon. Tá? Então, nós estamos lá no correspondente ao códon do DNA. Então, o que aconteceu? Lá na posição 6, nesse códon 6, houve uma troca de uma timina pela citosina. E o que aconteceu lá na proteína? Aconteceu que era para ter uma prolina e continuou uma prolina. Então, se continuou o mesmo aminoácido, lembra da mutação? Essa é uma mutação silenciosa. Não mudou nada. Então, essa é uma mutação benigna. Tá? Então, a classificação dela é provavelmente benigna. Então, é assim que funciona quando a gente vai fazer aconselhamento genético, etc. A gente olha isso, né? A gente disseca isso aqui. Tá? Pode passar, por favor. Essa aqui já é mais complicada. Olha o que aconteceu. Uma mutação de um gene chamado ATM, que é um gene de recombinação homóloga também, primo do BRCA. Então, lá no códon 8545, houve uma troca de citosina por timina. Só que aí já mudou. A arginina foi trocada, houve um stop códon terminal e ela parou, a gente chama de terciário. Ela parou nessa posição 2849 e dali para frente nada mais foi codificado. Então, não formou mais aminoácidos. Então, essa é uma mutação grave, uma mutação chamada stop codon. Então, essa é uma mutação patogênica. Pode passar, por favor. Aqui uma mutação frame shift, do BRCA. Tá? Então, o que aconteceu? Desde o códon 4964 até o códon 4982, 19 nucleotídeos foram deletados. E, a partir daí, tudo que foi lido ao contrário. Foi lido trocado. Então, houve uma troca da serina pelo triptofano ali, e a partir dali bagunçou toda a leitura. Então, formou uma outra proteína. Então, essa é uma mutação altamente patogênica chamada de frame shift. Pode passar, por favor? Bom, então, gente, só lembrando que o nosso aparelho genômico, ele funciona com dois alelos, né? É um alelo que vem do pai e um alelo que vem da mãe. Esse é o nosso genótipo, tá?
Então, lembra daquelas doenças autossômicas recessivas, autossômicas dominantes? Elas dependem desses locos. Esses locos é que caracterizam. Então, se tem um gene fortão e um gene fraquinho, o gene fortão vai prevalecer sobre o fraquinho. Então, às vezes, o fraquinho tem até uma mutação, mas o grandão, o alelo que está bom, que está saudável, domina a situação e não deixa o fenótipo se estabelecer, tá? Então, por exemplo, aí é importante a gente saber que são doenças autossômicas recessivas e autossômicas dominantes. Pode passar o próximo, por favor. Então, nas doenças autossômicas dominantes, basta você ter uma alteração em heterozigose para você ter o fenótipo. Então, o BRCA, a mutação de BRCA, ela é uma doença autossômica dominante. Então, basta que um alelo tenha a mutação, tenha a perda de função, a alteração da função, para que todo o fenótipo seja comprometido. Agora, se for uma doença autossômica dominante, né? Perdão, se for uma doença autossômica recessiva, você só vai conseguir ter o fenômeno em homozigose. Então, os dois alelos têm que estar mutados, tá? Então, tem uma doença, por exemplo, de MUT, síndrome de MUT, mutação de MUT hereditário, que causa polipose. Ela geralmente acontece quando os dois alelos estão mutados. Por quê? Porque, ao contrário de várias doenças de câncer, predisposição a câncer que são autossômicas dominantes, ela é autossômica recessiva. Então, ela precisa dos dois alelos estarem com problema, nós chamamos esse fenômeno de homozigose, tá? Então, esse conceito de dominância, de penetrância, é extremamente importante. Pode passar, por favor? Então, quando a condição é dominante, a gente chama de haploinsuficiência. E quando a condição é recessiva, nós chamamos de haplosuficiência. Então, nós temos um alelo que pode ser selvagem, um alelo que pode ser mutado, né? E no caso, por exemplo, da autossômica dominante, basta um alelo mutado para você ter o fenótipo. E na situação de doença autossômica recessiva, necessariamente, os dois têm que ser mutados. Pode passar, por favor? Então, já entrando no genoma, o que é o genoma? O genoma é composto de cerca de 3,4 bilhões de bases, tem uma pequena porção, 1 a 2%, que é funcionalmente importante, é chamado de exoma, né? Essa porção do genoma, apesar de pequena, excede de 85% das mutações que causam doenças genéticas humanas. A função do restante ainda não é bem conhecida. Então, o exoma, normalmente, tem 200 mil exons, que codificam 25 mil genes, que, por sua vez, determina a produção de proteínas responsáveis pelo funcionamento correto do organismo. Então, erros na sequência desse DNA dos exons alteram o funcionamento dos genes e estão associados com doenças genéticas. Então, o teste do exoma, ele tem um propósito de diagnosticar esses erros e definir a causa das doenças. Então, cada vez mais, ainda mais depois do projeto do câncer, do Atlas do Genoma de Câncer, que a gente conseguiu sequenciar todo o genoma humano, a gente, então, consegue captar essas alterações e dar o diagnóstico molecular, o diagnóstico genômico dessas alterações. Pode passar, por favor? Então, basicamente, o que a gente tem? Genes alterados que geram proteínas alteradas que vão gerar cascatas de transdução de sinais alteradas. Então, as alterações podem estar no genoma ou no exoma, que é a parte funcionante, né? No transcriptoma, que é no RNA, no proteoma, que são as proteínas geradas, ou no epigenoma, que externamente controla isso. Pode passar, por favor? A gente pode ter grandes alterações cromossômicas, grandes deleções, grandes duplicações, grandes inversões, grandes translocações do cromossomo inteiro, e isso gera alterações também funcionais, né? Grandes deleções de BRCA, por exemplo, provocam a alteração de função desse BRCA, né? E muitas vezes, se você sequencia só um pedaço daquele DNA, você não detecta isso. Isso muitas vezes é detectado por sequenciamento completo ou até mesmo por técnicas mais arcaicas, como a velha citogenética. Pode passar, por favor? Então, está aqui a citogenética, né? Que é um método ainda muito usado, que a gente consegue ver duplicações, inserções, deleções, translocações, e é um método bastante antigo. Pode passar, por favor? Agora, dentro do gene, a gente tem desde os genes normais, pode passar,
passando por alteração do número de cópias. Então, por exemplo, o EBB2 sofre amplificação, então ele ganha cópias, e aí ele fica hiperfuncionante. Tanto é que a gente usa terapia anti-ER2 para bloquear esse processo. Você pode ter substituição de pedaços desse gene, ou de gene completo, inserção, deleção, e pode ter as translocações. E essas translocações, elas geram o que nós chamamos de rearranjo, de fusões de cromossomos, de genes. Então, muitas vezes, um gene é inativo, mas quando você faz o rearranjo e junta um gene com outro, ele se torna ativo, por exemplo. É o caso do ALK, o caso do ROS, e hoje tem terapia específica para isso. Pode passar, por favor? Então, a gente tem várias ferramentas para estudar isso aí. Tanto o exoma, quanto o transcriptoma, quanto o proteoma, quanto o epigenoma, tá? Que vai desde métodos simples, que vocês conhecem, por exemplo, o FISH, o CISH, passando pelo PCR em tempo real, PCR digital, e até mesmo pelo sequenciamento do DNA, que é uma tecnologia mais completa. Antigamente tinha um método de sangue, depois veio o PIRO, sequenciamento. Hoje nós temos sequenciamento nova geração, chamada de NGS, tá? A proteína tem tanta imunistoquímica, hoje a gente tem espectrometria de massa, o epigenoma tem metilação por sequenciamento por bisulfito, acetilação. Então, hoje, as plataformas são multiômicas, elas conseguem avaliar, muitas vezes, várias etapas desse processo, né? Vários compartimentos. Pode passar, por favor? Aqui, por exemplo, são tecnologias baseadas em RNA. Vocês conhecem isso do câncer de mama, né? Você tem aqueles painéis que avaliam o quê? A história natural da doença, agressividade, demanda de quimioterapia adjuvante em câncer de mama, inicial, né? Ou se vai fazer só hormonoterapia. Tem o Oncotype DX, tem o MamaPrint, tem o Prosigna. Então, todos esses são plataformas baseadas em transcriptoma. Pode passar, por favor? A nossa velha e boa imunistoquímica, né? E o FISH, que a imunistoquímica detecta proteínas em excesso, né? E hiperexpressão de proteínas causadas por alterações com ganho de função, geralmente por amplificação gênica. Então, muitas vezes a gente usa o FISH, em que a gente consegue contar o número de cópias. E no caso do ER2, por exemplo, por que ele está hiperexpresso? Porque ele foi amplificado. Então, em vez de ter dois genes, né? 2 genes, um em cada alelo, você tem 4, 6, 8. Eu já peguei uma paciente com 32 cópias do gene RB2. Então, é um gene altamente funcionante, com ganho de função. Tá? Pode passar. Aí depois veio a reação em cadeia de polimerase. Eu não tenho tempo para ficar dissecando esses exames. É um método barato, hoje a gente usa isso. O laboratório de porte médio tem isso. Na realidade, a gente extrai o DNA, né? Adiciona os reagentes, nós chamamos de primers, e fazemos uma amplificação violenta no termociclador até chegar nas pequenas sequenciazinhas. Aí nós temos o primer complementar, e aí a gente consegue detectar as alterações, as trocas, as duplicações, as inserções, as deleções daquelas bases nucleotídicas. É uma tecnologia muito bacana. Pode passar, por favor? E já entrando nas ferramentas mais modernas. A mais bacana que a gente tem, a mais moderna, é o sequenciamento, que começou pelo sangue, depois passou pelo PIRO, hoje a gente chegou no NGS. Pode passar, por favor? Então, o que é o NGS? A gente consegue sequenciar de forma massiva e paralela. A gente consegue sequenciar, ao mesmo tempo, vários pedaços do nosso genoma, do nosso exoma. Existe o sequenciamento do exoma completo, a gente sequencia ele inteiro, ou então pedaços dele, ou então genes de interesse, etc. A vantagem é que a gente faz isso num momento só e utiliza uma tecnologia chamada bioinformática, que eu não vou ter tempo de falar. Pode passar, por favor? Então, hoje nós contamos com a técnica de sequenciamento de nova geração, pode passar, em que a gente sequencia milhões de sequências nucleotídicas ao mesmo tempo, com 1/6 do custo dos sequenciamentos mais antigos, tá? Então, existem todos esses sequenciadores e eles ficaram o quê? Eles ficaram mais baratos, inclusive, né? Pode passar, por favor?
Então, tem a tecnologia do NGS, pode passar. Bom, então, assim, volta aquele anterior, por favor. Então, a gente hoje consegue sequenciar tanto o exoma tumoral quanto o exoma germinativo. A gente consegue sequenciar o exoma inteiro, pedaços do exoma, e consegue trabalhar através de bioinformática, porque essas análises são muito complexas. A gente precisa da bioinformática para poder conseguir chegar nos resultados. Pode passar, por favor? Então, já chegando nas síndromes hereditárias, vocês vejam que interessante. Nessa primeira síndrome aí, olha que interessante, você tem genes múltiplos, BRCA, o ATM, o PALB, o SHEC2, o BRIP, o RAD, o TP53, CDH1, o BARD, o STK11, todos esses genes, ou seja, genótipos distintos, causam o mesmo problema, o mesmo fenótipo, que é o câncer de mama. Então, tem gente que acha que o câncer de mama só pode ser causado por mutação de BRCA1, BRCA2. Eu vou mostrar que não. Várias doenças genéticas causam câncer de mama. Então, você tem um fenótipo e vários genótipos. E olha que interessante o contrário. Você tem uma doença que chama Li-Fraumeni, em que você tem uma mutação germinativa do gene TP53. E essa mutação causa vários fenótipos: câncer de mama, de ovário, estômago, colo retal, pancreático, melanoma, próstata, endométrio. Então, se você quer estudar câncer de mama, você tem uma hipótese que é um quadro hereditário, você tem que estudar, teoricamente, esses vários genes, para você saber exatamente se ela é hereditária ou não. Pode passar, por favor? Então, existem algumas dicas, né? Por exemplo, câncer de mama. Quando é que a gente suspeita que seria hereditário? Idade abaixo dos 40 anos, tem 12% a mais de possibilidade de ter câncer, de ser hereditário. Câncer de mama bilateral antes de 60 anos, câncer de mama triplo negativo em qualquer idade, câncer de mama de ovário em qualquer idade. A paciente teve mama, depois teve ovário, chega a quase 30% a mais de possibilidade. Câncer de mama nos homens. Então, hoje, todas essas situações nos levam a sequenciar essa pessoa, porque tem uma chance maior de ser hereditária. E qual que é a vantagem da gente detectar? Tanto para essa pessoa, que ela vai ser rastreada para demais cânceres, né? E fatores preventivos, trabalhar a dieta, alimentação, todas as causas ambientais, mas também detectar se há mutação nos familiares, nas irmãs, nos irmãos, nos filhos, nas filhas, ou até nos pais também. Por quê? Porque o rastreamento vai ser mais eficiente. Muitas vezes a gente pode lançar a mão de medicamentos, de exames de rotina, às vezes em idade mais jovem, porque geralmente a doença hereditária ocorre numa fase mais jovem. E também, muitas vezes, cirurgias redutoras de risco. Mastectomias, tiroidectomias, gastrectomias, oforectomias. Pode passar, por favor? Então, gente, a ferramenta do geneticista é isso aqui, ó. É chamado de heredograma. Vocês devem ter visto isso lá na genética, lá no ICB, né? Então, através do heredograma, a gente consegue definir que o fenótipo está sendo transmitido por gerações. É um processo mendeliano. Então, isso te faz aumentar a sua hipótese de que isso seja uma síndrome hereditária de predisposição a câncer, tá? Então, aqui, ó, lá em cima, lá, né, a bisavó, né, teve câncer de ovário, depois teve uma filha com câncer de ovário, que depois teve lá a prima, né, teve uma filha, essa filha teve câncer de ovário também, lá do outro lado, uma prima com câncer de mama, outra prima com câncer de mama, outra prima com câncer de mama. Então, vocês percebam que provavelmente isso é uma síndrome hereditária de predisposição a câncer. A gente consegue detectar isso desenhando o heredograma. Pode passar, por favor? Então, são várias síndromes, né, que a gente tem hoje. Você tem a síndrome de mama-ovário, né, que causa câncer de mama, câncer de ovário, carcinomatose peritoneal, câncer de tubo uterina, próstata, pâncreas, melanoma, câncer coloretal. É uma doença autossômica dominante, né? Se for BRCA1, BRCA2, é altíssima penetrância, mas existem outros genes com penetrância intermediária, o PALB2, o RAD, o BRIP, o FUNC. Você tem a síndrome de câncer de mama e coloretal. Aí, normalmente, é um gene chamado SHEC2,
que também é autossômica dominante. A lifraumene é o TP53, já falei, mama, sarcoma, nervoso central, adrenocortical, leucemia, melanoma, colo retal. A síndrome de Colden, que é uma mutação de PTEN, tireoide, endométrio, mama também. Colo retal, a síndrome de Lynch, que são esses genes aí, chamado mismatch repair genes, né? MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Câncer de mama, raramente, depois eu vou falar, o mais comum é colo retal, endométrio, ovário, né? Estômago, pólipos gástricos, etc. Acima do melanoma hereditário, que é o CDKN2A, o CDK4, o ATM, né? A mutação de ATM, que hoje é considerado também recombinação homóloga, dá câncer de mama também, eventualmente pode dar outros cânceres também, como câncer de colo, etc. O câncer de estômago, né? Que é um gene chamado CDH1, e ele pode dar câncer de estômago difuso, um câncer muito agressivo, tanto é que hoje a indicação de gastrectomia profilática, mas pode dar um câncer de mama, geralmente lobular, não é o ductal. Então, cuidado com câncer lobular de mama. Se for em paciente jovem, faça um histórico familiar direitinho. Se tiver outros cânceres ou estômago na família, vale a pena buscar essa mutação. Por quê? Porque hoje a gente indica uma gastrectomia profilática para esses pacientes que têm essa mutação. Pode passar, por favor? Então, o BRCA, a gente vai falar nele na próxima apresentação, né, já na parte terapêutica, mas tanto o BRCA1 quanto o BRCA2 são genes interessantíssimos, né? Eles estão em cromossomos distintos, mas eles causam quase que os mesmos problemas, principalmente a síndrome hereditária de câncer de mama e ovário. O BRCA1 e o BRCA2, a mutação deles corresponde a 93% dos casos de câncer de mama e ovário hereditários. Pode passar, por favor? Então, está aqui as diferenças, né? O risco de câncer de ovário no BRCA1 é de 39% a 46%, no BRCA2 de 12% a 20%. O risco de câncer de mama chega a 74% no 1 e a mesma coisa no 2. No câncer de mama, então, ovário 12,6. Início do câncer, eles são diferentes. Geralmente, no BRCA1, o câncer do ovário é entre 36 a 39 anos. Já o BRCA2, 44 a 46. Então, podemos fazer uma ovarectomia profilática um pouco mais tarde, né, para evitar a menopausa precoce. O câncer de mama, em torno de 40 e o outro 45. E outros cânceres, o BRCA1 da pâncreas, próstata e trompa. E o BRCA2, pâncreas, próstata, trompa e câncer de mama no homem. Então, hoje, qualquer homem com câncer de mama merece ser sequenciado, principalmente para BRCA2. Pode passar, por favor? Só que existem outros genes, né? Como eu falei, tem o PTEN, que é a síndrome de Colden, tem o LKB, né? A STK11, que é a Port-Jeghers, tem o TP53, que é a lifraumene, o PALB2, a síndrome de Muir-Torre, que é o MSH2, tem o RAD51, vários outros genes. Esse MR11, ontem eu fechei um diagnóstico de uma mutação hereditária de MR11, também causando câncer de mama, e outros tumores, outros genes mais raros. Pode passar, por favor? Então, muitas vezes, você tem sobreposição de fenótipos. Então, mutações que causam vários tumores e vários tumores sendo causados por várias mutações. Então, isso é muito complexo. Hoje em dia, normalmente, para esses diagnósticos, é importante a presença do oncogeneticista. Pode passar, por favor? Então, eu já falei as síndromes mais importantes que causam câncer de mama, o BRCA, que é a mama ovário, o Colden, né, que tem armatoma, e depois eu vou mostrar, a lifraumene, o Port-Jeghers e o ATM. Pode passar, por favor? Então, a gente sabe que a maioria dos cânceres, ela é, como eu disse, ela é ambiental, é má alimentação, rica em gordura animal, proteína animal, alimentos enlatados, embutidos, processados, né? Conservados artificialmente, sedentarismo, alcoolismo, obesidade, tudo isso, mas em torno de 5 a 10 até 12% a gente consegue hoje, através do sequenciamento, detectar uma causa hereditária. Pode passar, por favor? Então, a grande maioria é BRCA1, BRCA2, mas existem outros genes que são importantes também, eu vou falar. Pode passar, por favor? Então, hoje, a gente classifica esses genes que causam câncer de mama como
os genes de recombinação homóloga. Então, o principal é BRCA1, BRCA2, mas existem genes concorrentes, né? O SHEC2, o TP53, o BRCA2, PALB2, FANC, BRIP, RAD. Eles atuam em conjunto, é como se fosse uma engrenagem, para regular o comportamento desse DNA, principalmente da modificação celular. Então, quando eles estão alterados, essas células podem sofrer um processo de multiplicação exagerada, perda de apoptose e gerar o câncer. Pode passar, por favor? Então, eles funcionam como uma engrenagem, tá vendo? Um depende do outro, uns com maior função, outros com menor função. Então, se uma paciente tem mutação de BRCA1, é um gene de alta penetrância, ela tem uma alta probabilidade de câncer de mama. Mas se ela tiver uma mutação de BRIP, já cai bastante. Então, muitas vezes você tem que indicar uma mastectomia profilática, mas, por exemplo, para outros genes já não tem essa segurança. Então, talvez não valha o risco, né, e o benefício. Pode passar, por favor? Lembrando que nem tudo é mutação. Muitas vezes você tem grandes perdas, né, grandes deleções. Então, isso gera, muitas vezes, a perda da heterozigose. Então, esse gene ali, que o alelo dele o mantém quietinho, ele é deletado, ele é perdido. E aí o gene que era alterado, mas que não tinha a sua função, porque o outro o inibia, o outro caiu fora. Então, ele vira o fortão da história. Então, muitas vezes, você sequencia o BRCA e não acha nada. Aí você fala, não, pode ir embora, você não tem síndrome hereditária. É um erro. Muitas vezes ocorreu o quê? Uma perda de heterozigose, e a gente não vê isso, em geral, nos sequenciamentos mais restritos, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui também leva à perda de função do gene. Pode passar, por favor? Lembrando da relação das mutações de BRCA com câncer de mama triplo negativo, né? 15% você tem uma interseção entre triplo negativo, o subtipo basaloide e a mutação de BRCA1, eventualmente BRCA2. Então, cuidado com esses tumores triplo negativo. Hoje, qualquer tumor de mama triplo negativo é indicação de sequenciamento. Pode passar, por favor? Lembrar dos judeus Askenazi, as judias Askenazi, né? Elas têm só 3 mutações fundadoras, 2 de BRCA1, uma de BRCA2. Então, muitas vezes, quando tem câncer de mama em judia Askenazi, a gente não precisa sequenciar tudo, a gente sequencia só essas variantes, tá? Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, só para já concluindo, gente, para não ficar muito grande, pode passar, por favor. Existe uma situação em o seguinte, nós vamos sequenciar só BRCA1 e BRCA2, e se eles estiverem negativos, aí sequenciar os demais, que a gente sabe que são vários genes que causam câncer de mama. Então, hoje, a gente tem dado preferência, se disponível, ao painel multigênico. Ele é muito mais custo-efetivo do que ficar fazendo em sequência. Então, você pode fazer BRCA1, BRCA2, aí vem negativo, você faz o PALB, depois faz o ATM, depois faz... Isso não é produtivo, isso demora, isso estressa o doente. Então, hoje, a gente tem vários estudos mostrando que o painel multigênico, ele acaba ficando, inclusive, mais barato. Pode passar o próximo, por favor. Então, tem aqui as vantagens. Ó. Pode passar o próximo. O painel multigênico, ele tem um custo menor, né? Ele tem menor tempo para investigar, ele tem uma investigação mais efetiva, o aconselhamento é mais efetivo, e ele tem maior chance de detecção. Tá? Então, hoje, raramente, a gente faz um painel de BRCA1 e BRCA2. E a vantagem do painel multigênico que a gente faz por NGS, que a maioria hoje, ela te dá também, além do sequenciamento, a análise do número de cópias desse gene. E essa avaliação do número de cópias te dá um macete para saber se houve deleção ou duplicação ou não. A gente consegue, então, dupla informação. Antigamente, a gente tinha que usar um teste chamado de MLPA. Então, hoje, a gente, às vezes, através do sequenciamento de próxima geração, a gente já tem também a informação de grandes deleções ou grandes duplicações. Pode passar, por favor? Então, hoje a gente tem esses painéis. Ó. Esse é um painel que detecta câncer de mama, síndrome de Colden, síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Lynch, BRCA1, BRCA2, ATM, a telangiectasia, e por aí vai. Tá? Síndrome de Poit-Jeghers. Então, é um painel bastante completo que não só serve a câncer de mama, mas vários outros cânceres. Eu diria que 92%
das síndromes hereditárias que causam câncer são contempladas por esse painel. Então, muitas vezes, como os fenótipos são entrelaçados, a gente não consegue distinguir. Então, a gente lança a mão já de cara de um painel multigênico, e o custo desses painéis caiu muito. Então, hoje, um painel aí de 20 e poucos genes está menos de R$ 1.500. Então, já caiu e deve cair mais ainda. Então, já ficou um pouco mais acessível também. E a gente tem aquela lei do Zema, né, que já obriga o Estado a cobrir pelo menos BRCA1 e BRCA2. Pode passar, por favor? Então, muitas vezes, antigamente, a gente usava o MLPA, a gente usa hoje, mas hoje menos comum, para ver grandes deleções, não vou entrar em detalhe, pode passar, por favor. E aqui é o grande problema, né? A interpretação das mutações. Então, tem as mutações benignas e provavelmente benignas, essas não tem problema. Isso aqui é como se fosse, gente, o RADS, né? A 4 e 5 são patogênicas, a gente não tem dúvida. O grande problema é quando vem esse VUS aí. O VUS é um significado incerto. Então, 80% dos VUS são benignos. Só que a gente ainda, como esse sequenciamento é muito recente, muitas vezes aquela variante a gente não sabe ainda se ela é patogênica ou não. Então, muitas vezes ela vai mudar para patogênica. Então, o que eu aconselho a uma paciente que tem um VUS, eu falo, olha, a princípio é benigno, você não tem uma síndrome hereditária, mas eu gostaria que você voltasse aqui anualmente, fizesse os seus exames da forma mais adequada, do rastreamento, né? E uma vez por ano eu vou checar lá na minha plataforma para ver se mudou, né? Então, muitas vezes o VUS pode virar uma patogênica. Então, cuidado com o VUS também. Ele não indica nada, mas ele indica acompanhamento. Pode passar, por favor? Então, nós temos plataformas, tem o ClinVar, tem a Medigen. Isso aqui para consultar o que é a mutação. Pode passar? Pode passar. Então, rapidamente, só para terminar, 2 minutinhos. Então, mostrar que não é só BRCA1, BRCA2, tá? Cuidado com isso. Então, a síndrome de Li-Fraumeni, por exemplo, é a mutação do TP53. Ela causa câncer de mama também. E vários outros cânceres, inclusive sarcoma, câncer de próstata. E qual que é a característica da Li-Fraumeni? A gente deve evitar radiação nessas pacientes. Então, uma mamografia, 2 mamografias, tudo bem. Mas fazer mamografia todo ano para Li-Fraumeni não é aconselhável, por causa dos tumores radioinduzidos. Então, muitas vezes, a gente troca a mamografia para uma ressonância de corpo inteiro, porque a gente pega, hoje, uma indicação do NCCN para Li-Fraumeni é uma vez por ano, ressonância de corpo inteiro, porque não tem radiação. E muitas vezes a gente opta pela mastectomia total para evitar radioterapia nessas pacientes, porque muitas vezes a gente tem tumor radioinduzido. Então, o genótipo é importante, inclusive, na decisão terapêutica. Pode passar, por favor? Pode passar. Essa síndrome de Poit-Jeghers aí, que é a mutação de STK11, causa câncer gastrointestinal, amartoma, mas também causa câncer de mama. E ela tem um fenótipo interessante, ela tem essas pintinhas coradinhas aí, marronzinhas, na boca, na mucosa, na pele. Então, muitas vezes, através dessas pintinhas, a gente fecha o diagnóstico fenotípico de Poit-Jeghers, né? Ou pelo menos suspeita. Pode passar, por favor? Tá aí o Poit-Jeghers, tem nas mãos também, nos pés. Pode passar. A síndrome de Colden, que é a mutação do PTEN, ela causa câncer de tireoide, câncer de endométrio, causa glioma, amartomas. Pode passar, por favor? E ela tem um fenótipo interessante, ela dá essa língua escrotal aí. A língua cresce muito e os dentes vão formando esses lagos. E ela tem umas lesõezinhas de pele, que eu já peguei algumas, que é chamado de triquilemoma, é uma lesão patognomônica. Então, todo paciente que tem triquilemoma, você tem que pensar em síndrome de Colden, que é a mutação do PTEN. Tá? Então, tem que sequenciar, porque isso aumenta o risco de vários cânceres, inclusive de mama. Pode passar? Pode passar. E, para terminar, o último slide, não esquecer da síndrome do câncer gástrico difuso hereditário, né? E mais o carcinoma lobular de mama, que é causado pela mutação do CDH1, que é um gene que codifica a caderina E. Qual que é o problema disso aqui? Até nem tanto o lobular, porque o lobular é um tumor que a gente sabe que tem tratamento, tem controle, em geral o prognóstico não é ruim. O problema é o câncer de estômago. Então, você vira e fala, não, mas eu vou fazer endoscopia todo ano. Não adianta. O câncer cresce para dentro, ele não cresce para fora. Então, muitas vezes, quando você dá o diagnóstico de câncer de estômago, é um câncer difuso, anel de Synnet, carcinomatose peritoneal. Então, você não consegue, você perde esse paciente. Então, hoje, o diagnóstico de síndrome de câncer gástrico difuso, ele é importante por quê? Porque a gente propõe uma gastrectomia profilática.
Eu tenho um paciente de 27 anos que eu indiquei, ele fez a gastrectomia. Causa uma série de problemas, causa, mas ele não vai morrer de câncer de estômago, que é o que acontece normalmente, tá? E como é que eu cheguei no diagnóstico dele? Porque na família tinha câncer de estômago em pacientes jovens, abaixo de 55 anos, mas tinha, acho que uma tia com câncer lobular de mama aos 30 e poucos anos. Aí eu cheguei na hipótese do CDH1, tá? Gente, eu vou parar por aqui, é um assunto muito longo, muito extenso, mas eu acho que eu já passei meu tempo. E então eu fico à disposição aí para os comentários do Aguinaldo, as perguntas dos colegas, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Professor André, a gente tem que agradecer, né, assim, você nos colocar na mesma página que você, né, eu acho que foi essencial para a próxima aula, né, a gente, assim, me impressiona como é que em 20 anos, né, desde o fim do projeto Genoma, como que cresceu mesmo o conhecimento, né, como é que a gente consegue aplicar clinicamente esse conhecimento, né, então acho que foi extremamente importante ser passado, tanto do ponto de vista histórico, né, desde o início da genética básica mesmo, para a gente. Muito obrigada, mais uma vez. Tá? Professor Aguinaldo, fique à vontade para suas considerações. E quem quiser depois, eu já vi que já tem algumas perguntas no chat, pode deixar sua contribuição ou perguntar. Tá? A gente abre a pergunta. Muito obrigada, professor Aguinaldo. Bom, André, só parabenizá-lo, né? Eu fico impressionado, acho que está na reunião de departamento. Eu acho nosso papel como docente, né? O tanto que você me influenciou por ter sido meu docente por um período, né? Sei lá, quantos anos atrás, né? Como que você realmente é uma grande referência para mim, né? E não é à toa, depois de tanto tempo, seu brilhantismo, você, assim, o protagonismo que você tem em tudo, né? A paixão que você fala dessas questões de medicina, de oncologia, realmente, você nos inspira, viu, André? Eu acho que, e pode ter certeza que você me influenciou muito. Eu não esqueço de você, assim, se pensar dos professores da escola, a importância que você tem para mim, que norteou grande parte da minha carreira. Parabéns. E falo aqui para os outros docentes que estão no departamento, a responsabilidade que nós temos, né? Como é que, às vezes, um semestre, às vezes, fica marcado para a vida aquele aluno, aquele residente, aquele docente para o resto da vida. Obrigado, viu? Acho que é nessa responsabilidade. E é isso, né? Seu brilhantismo, sua capacidade de falar de um tema tão difícil, né? E às vezes trazendo isso para a gente, né? Eu acho que realmente você faz toda a diferença, viu? Obrigado pelo que você fez por mim, tá? E você tem por toda essa questão. Bom, eu acho que o André falou tudo isso, né? Eu acho que hoje a gente está vivendo essa questão personalizada, né? Essa medicina de precisão, né? E está chegando a gente, né, André? Eu não faço mama, né? Mas mama isso chegou há mais tempo. Hoje o ovário me interessa menos que tipo histológico que é, eu já estou preocupado nas questões genéticas. E agora também endométrio, né? Então, assim, isso mudou completamente a nossa visão de ginecologia oncológica, né? A nossa avaliação dos tumores, né? Hoje, a minha história familiar dos pacientes é bem diferente do que era antes, né? Eu acho que, se a gente pensar em um avanço em câncer de ovário, né, nos últimos anos, foi genética, né? Então, e talvez o nosso grande investimento é genética, né? A grande questão é o desafio que a gente vive, né? Tem poucos oncogeneticistas no Brasil, né? Eu vejo que a Anice está aqui, a gente está com um trabalho muito bacana com a Anice, né? A gente tem que formar mais gente, né? E até lá, eu acho que o que você faz, a gente depois tem que pensar até em nível de Febraso, do Brasil fazer alguma coisa, o tanto que o ginecologista oncológico, ou ginecologista de consultório, ele pode contribuir nisso, né? Eu tenho certeza que não termina só solicitando um sequenciamento, né, um painel gênico, né, vai muito além disso, a gente sabe a importância de um oncogeneticista, né, mas como que a gente pode fazer essa questão básica, né? Hoje tem poucos oncogeneticistas no Brasil, né? Não vai dar conta desse serviço, né? Então, a gente, pelo menos, o que a gente pode fazer no ponto de vista básico, né, no consultório, né, mesmo quem não é especialista, e o ginecologista tem um papel muito importante, né? Ele é médico da mulher, o câncer de mama chega pelo ginecologista, o câncer de endométrio chega pelo ginecologista, não é no ginecologista oncológico e muito menos no oncogeneticista, né? Mas saber encaminhar bem, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? E dar esse pontapé inicial para desencadear todo esse processo. Mas, André, eu só tenho que agradecê-lo, tá? E parabéns, eu fico muito feliz de ver. Eu acho que é um orgulho da UFMG ter um professor como você, tá? E foi um grande orgulho tê-lo como professor. Obrigado por tudo, viu, André? Aguinaldo, eu fiquei até emocionado com as suas palavras, né? Mas eu quero te dizer que, no máximo, eu posso ter sido uma inspiração, mas os méritos são todos seus e você sempre foi brilhante desde da época de aluno, né? Extremamente esforçado, extremamente interessado, extremamente estudioso, extremamente dedicado.
E nós é que temos orgulho aí da sua carreira meteórica e da forma como você se posicionou diante de todas essas questões, a sua parte acadêmica, que é brilhante, suas publicações. Então, isso só enche de orgulho a Faculdade de Medicina da UFMG, né? Então, é pelos frutos que se conhecem as árvores, né? Então, nós demos bons frutos e aqui, não eu isoladamente, eu falo todo o contexto da faculdade. E assim como vários outros colegas que hoje são expoentes e são referências aí nas suas especialidades. E só para concordar com você, eu acho que realmente a genômica ela foi uma mudança de paradigma que acrescentou muito. Você disse muito bem, o câncer de ovário, a gente acompanha já há tantos anos, né? Ele estacionou na platina com taxane, com ou sem bevacizumab, até hoje eu não tenho certeza o papel do bevacizumab, se ele é importante ou não, né? Mas o que mudou realmente foi o entendimento genômico do câncer de ovário e entender que mutações, principalmente BRCA1 e BRCA2, poderiam ser tratadas, né? Então, tem esse duplo papel. A segunda aula que eu vou dar vai completar essa. Então, saber estudar genomicamente um tumor tem essa dupla função. Primeiro, você fazer um trabalho preventivo, um trabalho de estabelecimento de risco, inclusive nos familiares. O segundo é que se torna alvo terapêutico, né? Então, hoje, o que mudou a história do câncer de ovário? A detecção dessas mutações e o tratamento com inibidores de PARP, que a gente vai falar. Então, isso mudou. Todos os trabalhos eles têm consistentemente sido positivos, principalmente para manutenção. O que acontecia é que a gente operava, vocês operavam muito bem, a gente fazia a quimioterapia, a paciente ficava ótima, só que rapidamente ela progredia. Então, com essa ferramenta dos inibidores de PARP, a gente está alongando bastante, inclusive já com ganho de sobrevida, né? Então, isso realmente mudou. E a partir daí, nada mais vai ser idêntico. Então, a genômica vai estar presente em todas as etapas, até mesmo na etapa inicial de prognóstico, de estabelecimento de que tipo de cirurgia vai ser feita, que tipo de rastreamento, como é que vai ser a prevenção. Então, a genômica veio para ficar. E eu acho que o ginecologista ele é muito importante, porque essas pacientes não chegam para mim. Elas chegam para o ginecologista e cabe a ele encaminhar ou não. Então, ele tendo toda essa formação e essa informação, ele vai saber o momento certo de encaminhar, né? Então, assim, existe um exagero, na minha opinião. A sociedade, por exemplo, americana fala que, a partir de agora, toda mulher com câncer de mama deve fazer o teste genético. Não concordo. Nós estamos num país com graves problemas de financiamento de saúde. A gente tem que oferecer o exame para as pessoas certas. Então, saber que a história familiar, colher a história familiar é importante. Tumores abaixo de 55 anos é importante, né? A história pregressa daquela pessoa, o fenótipo daquela pessoa. Então, fazer um bom exame físico, uma macroglossia dessa, se você não mandar a paciente abrir a boca, você não vai saber que ela tem, né? Aquela tricolemoma ali, se você não examinar detalhadamente, você não vai perceber, às vezes está escondidinho. Então, a anamnese, o exame físico, histórico familiar e o exame físico completo são extremamente importantes. E, a partir daí, essas pacientes vão ser, então, encaminhadas para o especialista. A Anice está aqui, né? Nossa grande oncogeneticista e oncogeneticista. Esse é o especialista que vai dar sequência e vai fazer o rastreamento correto, indicar o que vai ser feito subsequentemente e, principalmente, fazer o aconselhamento genético daquela pessoa e dos seus familiares. Obrigado, André. Muito obrigada, viu, professor Ignaldo e professor André. A professora Lamanda postou uma pergunta. Professora Lamanda, você gosta de falar? Você quer abrir sua câmera e seu microfone? Fique à vontade. Só para ver o André. Prazer, querida. Tudo bem com você? Oh, que prazer em revê-lo, viu? Tudo bem? Tá com saúde? Tudo bem aí, né? Graças a Deus. Sem Covid. Sem Covid. Olha só, muito prazer em revê-lo, uma aula maravilhosa, uma excelente oportunidade para a gente aprender esse universo maravilhoso da genética e da oncogenética. É muito bom te escutar, ainda bem que vão ser em 2 etapas, né? Que aí a gente absorve mais um pouquinho. É um universo maravilhoso, um universo que traz grandes oportunidades de aprender e de evoluir um pouco mais assim, na abordagem dessas mulheres
com câncer ou de risco para câncer. O que eu queria depois, talvez você vá comentar na próxima aula, mas eu já deixo assim, cena para os próximos capítulos, é exatamente a função do profissional que está na ponta, que somos nós, que somos os gineco-obstetras, que eu digo clássicos, do consultório, aquele que vai estar diretamente em contato com as mulheres de uma maneira em geral. É lógico que você abordou muito bem a questão inicial de uma boa anamnese, para você ver como que é importante essa relação médico-paciente, que ela permeia toda e qualquer especialidade. Lembrar que nesse contato a gente é capaz de estabelecer um risco, de estabelecer fatores de risco, né? Inclusive, que até o que eu tinha colocado no chat, eu acho que todo ginecologista deveria saber fazer um heredograma, o básico, que é uma coisa que permeia realmente vários de nossos aspectos aí da nossa especialidade da ginecologia e da obstetrícia. Mas eu queria que talvez você comentasse a questão da epigenética, que é uma coisa que talvez nós, que estamos nessa linha de frente, em contato com o paciente, podemos ter um papel mais preponderante. Eu digo assim, a epigenética, igual você colocou muito bem, o que não é hereditário, mas é herdável, aqueles fatores que podem atuar na metilação, que é aquele ponto do DNA que pode ter uma influência. Eu queria que você comentasse um pouco sobre... É lógico que hábitos não precisa nem da gente colocar, né, os hábitos alimentares e o estresse e tal, mas aquele estresse oxidativo celular, quem sabe a ação de antioxidantes, a ação dos folatos, que é algo que os laboratórios colocam em cima do ginecologista, do obstetra, como elementos importantes nessa questão. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. No mais, te desejar tudo de bom. Continue aí na força, força, fé e coragem, nesse protagonismo seu nessa área, que eu acho que a gente, trabalhando junto, que a gente consegue vencer os diversos desafios que se impõem na nossa vida. Beijo para você, viu, André? Obrigado, querida. Primeiro, né, dizer que eu estou muito feliz aí com a sua presença, é uma honra para mim. Eu admiro o seu trabalho, admiro a sua capacidade de gestão, né, da parte educacional, da faculdade, e fico muito honrado de tê-la como colega, como amiga, embora a gente tenha se encontrado tão pouco, né? Mas parabéns aí pelo brilhante trabalho que você desempenha e parabéns principalmente pela pergunta. Olha, eu vou falar até como autocrítica. Eu até estudar genética, eu não valorizava essas questões epigenéticas, eu achava que isso não era importante. E era uma total ignorância da minha parte, né? Então, hoje, a gente sabe que os fenômenos epigenéticos eles estão até mais importantes que os fenômenos genéticos, e eles são removíveis, eles podem ser modificáveis em benefício do paciente. Então, nós sabemos que os genes têm penetrância variável. Então, muitas vezes, um gene tem média penetrância, mas ele estabelece o fenótipo. E muitas vezes um gene de alta penetrância, como BRCA, eu tenho pacientes que têm mutação de BRCA, que eu já detectei há 7, 8, 9, 10 anos, e essas pacientes nunca manifestaram câncer. Enquanto que uma que tem mutação de ATM, que tem uma penetrância um pouco menor, já teve câncer, inclusive um melanoma, que foi recentemente identificado com ATM. Então, o que acontece? O que muda? É a epigenética. E a gente tem a teimosia e a ignorância de achar que não existe isso, né? Então, eu te falo que a epigenética é extremamente importante, ela é fundamental e ela é decisiva para que um genótipo se estabeleça num fenótipo ou não. Então, todas essas questões ambientais que você abordou, elas são importantíssimas. O que a gente come, aonde a gente vai, o nosso status biopsico, imunossocial, quer dizer, tudo isso influencia. E uma coisa que influencia muito, que eu tenho estudado demais, chama-se microbiota. A microbiota hoje, cada vez mais a gente se assusta com o poder que ela tem de promover saúde e promover doenças, promover câncer, promover
respostas a tratamento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a imunoterapia, que trata tão bem vários tipos de câncer, só que tem pessoas que respondem brilhantemente à imunoterapia e tem pessoas que não respondem. Provavelmente, uma das explicações está no microbioma. E a gente tem maltratado tanto o nosso microbioma, a nossa microbiota. Então, eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, pessoas que recebem um diagnóstico de Covid e saem tomando azitromicina. Então, nós estamos destruindo a nosso microbioma. Então, hoje tem trabalhos muito elegantes. Eu sou de uma geração que a gente tinha acne e ia no dermatologista. Minha mãe, eu comecei a ter muita acne, minha mãe me levou no dermatologista. O cara era brilhante, conceituado, mas era a questão da época. Ele falou, olha, senhor Andrezinho, você vai tomar a partir de agora minociclina até você terminar a sua adolescência. Foi o que ele me mandou, ele escreveu na receita, até os 21 anos, sei lá quanto. E eu saí tomando aquilo. Então, hoje, existem trabalhos elegantes mostrando que aquele antibiótico lá do boom da acne da década de 70 provoca câncer de cólon nessas pessoas. Eu estou sujeito a ter. Tanto é que eu faço minhas colonoscopias regularmente. Então, assim, é importante a gente estabelecer que a epigenética ela é vital. E a gente estuda pouco a epigenética, eu tenho me dedicado mais. E hoje a gente chegou, Alamanda, no nível de complexidade que nós fazemos o sequenciamento da nossa microbiota, para saber se a gente tem bactéria de boa qualidade, que protege contra várias doenças, e bactéria de má qualidade. E provavelmente nós vamos modular isso com o quê? Pré-bióticos, probióticos. Como é que nós vamos alterar o nosso estresse oxidativo? Através de antioxidantes inteligentes, né? Então, tudo isso é uma situação, é um boom, né, de informações que estão em plena ebulição. E a gente uma outra ainda sabe muito medicina, pouco. né, André? Oi? Temos uma outra medicina atrelada àquela medicina que tradicional. Muito, muito bacana e muito, muito curiosa. Bastante interessante para a gente estudar. Os meninos aí que estão começando, que tal se dedicarem um pouco mais, né? Exato. Obrigada, André. Um beijo para você. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Obrigada, professor André, mais uma vez. Eu acho que o professor Márcio tem uma questão, eu não sei se ele está aí ainda, professor Márcio. Aqui. Professor André, eu gostaria de agradecer. Eu não fui seu aluno, infelizmente. O brilhantismo do senhor apresentar a genética foi uma coisa assim que me fez lembrar meu período, que eu vou comentar rapidinho. Eu mudei minha vida depois que eu fiz meu estágio na unidade de ginecologia endócrina lá do Hospital de Paris. E só para dar uma dica para o senhor, eu faço no meu consultório, habitualmente, a coleta do heredograma. E eu comecei a ver como que isso mudou minha vida. Não só da parte genética, porque eu trabalho muito com gineco-endócrino, então eu tenho muitos casos de insuficiência ovariana primária que a gente acaba detectando algumas alterações. Mas a minha questão, basicamente, seria perguntar ao senhor que, como o senhor é uma grande autoridade aqui em Belo Horizonte, o que a gente poderia fazer em termos de aproximar, porque às vezes eu fico com uma dificuldade, eu não sei se a gente vai chegar à qualidade lá do Hospital Cochin, que a gente se reunia, né? Na verdade, a formação do ginecologista de Paris ela é bem diferente da nossa, porque lá existe o ginecologista médico. Ele faz 4 anos de especialidade. Ou ele vai para cirurgia, ginecologia cirúrgica e obstetrícia, ou ele vai para ginecologia médica. Então, é uma formação diferente da nossa. Então, assim, a gente nas reuniões sentava um oncogeneticista no nosso staff, junto com o ginecologista médico e o cirurgião, para decidir se faríamos ou não uma mastectomia profilática ou se faríamos ou não uma farectomia. De que forma isso a gente pode chegar um pouco dessa realidade lá fora, que para a gente, que às vezes eu tenho uma dificuldade, a Anícia, não sei se ela vai lembrar, eu encaminhei alguma paciente para ela para fazer um mapeamento genético, mas às vezes eu tenho essa dificuldade aqui. O que a gente pode fazer, no caso do senhor, como uma grande autoridade, uma pessoa extremamente importante, aproximar isso do nosso consultório, né? E também da realidade, que agora que eu estou entrando na UFMG, na realidade a nível de HC. E muito obrigado mais uma vez. Ô, Márcio, só tenho a agradecer. Eu não me considero grande autoridade, eu me considero uma pessoa que está tentando entender e tentando estudar. Até porque eu comecei a estudar, como eu disse no começo, genética depois de velho, né? Eu acho que eu sou a maior prova
prova ambulante que nunca é tarde para aprender as coisas, né? Então, estou aprendendo até hoje, eu acho que ainda é um caminho longo, espinhoso, é uma ciência muito complexa, né? E eu aprendo e apanho todos os dias, todo dia eu apanho. E eu vou apanhando e vou aprendendo. Então, eu acho o seguinte, o que você falou é extremamente importante, a gente já não pode mais voltar, a gente não pode retroceder, a gente chegou num paradigma da medicina de precisão. Não é só oncologia, não é só ginecologia, é a medicina como um todo. Não dá mais, Márcio, para fazer tudo igual para todo mundo. Essa medicina acabou. Ela consome, ela desgasta e ela não é efetiva. Entendeu? Então, se você achar que todo mundo tem que fazer colonoscopia e pagar colonoscopia para todo mundo, você vai perder seu dinheiro. Tem um grupo de pessoas de baixo risco que não vai se beneficiar. Né? Se você fizer mamografia para todas as pacientes abaixo de 40 anos, você vai beneficiar, você vai gastar um dinheirão, beneficiar. Então, na realidade, não dá. Se você fizer PSA para todos os homens, vai ter homem que você vai detectar um câncer de próstata que está lá por acaso, ele não vai morrer daquilo, aquilo não vai matar. Então, a medicina precisa ser personalizada, não dá mais para fazer tudo igual para todo mundo. E qual é a ferramenta de personalização? É a genômica. Então, se você me perguntar como é que resolve isso, eu acho que resolve colocando isso no currículo, inclusive na graduação. A criação de uma disciplina, pode chamar de medicina de precisão, se você quiser ser mais moderninho, ou pode chamar de genômica. A genômica ela envolve a genética, a Anice está aí, envolve também a genômica, vamos dizer, somática, né? E aí vem todas essas situações de biomarcadores, de fatores prognósticos, de personalização de condutas, inclusive de rastreamento, né, para não ficar gastando dinheiro com rastreamento desnecessário. Muitas vezes uma paciente começa a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, mas ela tem uma mutação de BRCA, ela tinha que começar com 25 e não com 40. E tem pacientes de baixo risco que talvez começar depois de 50 não esteja errado. Né? Ela tem bons fatores ambientais e não tem nenhuma alteração genética. Então, provavelmente, começar depois de 50 não vai ser tão deletério assim. Então, assim, isso tudo, como é que a gente consegue? Informando, né, educando. Eu acho que a solução da graduação é criar uma disciplina de genômica e, das pessoas já formadas, é fazer cursos de imersão. Pena que houve a pandemia, mas a gente tinha criado, eu, Zé Cláudio e a Juliana, que nós trabalhamos juntos, nós criamos o chamado Sabadão da Genômica. E a gente estava indo para o Brasil todo. A gente passava um sábado inteiro fazendo isso que nós fizemos hoje. Então, a gente começava lá da genética básica, 8 horas da manhã, e ia até 5 horas da tarde, com aplicação prática, painéis genéticos, aplicações, casos clínicos, passando um pouquinho pelo laboratório. Geralmente, o médico clínico ele morre de medo do laboratório, ele não gosta, né? Mas a gente aprende a mostrar que é importante ter, não sair fazendo exame, mas ter noção de como é que aquilo funciona. Então, isso, eu acho assim, o retorno disso era muito bom, sabe? Depois que as pessoas que fizeram o curso, eu notava o nível de discussão que elas tinham comigo. Hoje elas sabem o que é uma VUS, hoje elas sabem o que é uma mutação patogênica, hoje elas sabem qual a diferença de uma mutação somática ou germinativa. Antes, nem isso. Então, eu acho que esses cursos de extensão, para as pessoas que já se formaram, extremamente importantes. Agora, a graduação, a gente só vai melhorar implantando uma disciplina de genômica. Acho que a Anice está aí, ela pode até concorrer, porque eu não sou geneticista geral, eu trabalho só com oncogenética. Mas eu acho que assim, a genética tem que estar presente no ciclo profissional, e não só no ciclo básico. Quando a gente chega no profissional, a gente esqueceu tudo do básico, então não consegue aplicar. Né? Então, fica como uma sugestão a criação de uma disciplina específica. Muito obrigado, professor. Obrigada. Nós estamos com o tempo esgotando, mas a Anice e a Letícia me pediram a palavra, aí eu vou abrir para elas e a gente finaliza a reunião depois disso. A Letícia está aí também? Que bom. Está também, está aqui também, a Letícia Braga. Nossa outra grande geneticista. Ei, Letícia, tudo bem? Bom dia, estou aqui. E eu até depois quero dar uma palavrinha com vocês, a Aguinaldo já sabe, mas eu quero aproveitar a fala do Dr. Márcio aí. Pode falar primeiro, Anice, fique à vontade. Obrigada, Letícia. E aí, Aguinaldo, tudo bem? André, obrigada pela aula.
E eu reforço o comentário até que eu fiz por escrito, que realmente é muito importante, primeiro, disseminar esse conhecimento para que isso desmistificar um pouco esse conhecimento da genética, né? Que as pessoas, às vezes, nossa, genética é tudo muito difícil. A forma como você deu a aula, eu acho que permite os profissionais, os colegas da área mais primária, assim, de atendimento ao paciente, familiarizar com essas condições e ver a importância, obviamente, de juntar esse conhecimento com o que a gente já tem na base, que é uma boa anamnese, uma boa história familiar, para tentar, ao máximo, identificar esses pacientes que seriam pacientes de risco, né? Com ou sem mesmo a disponibilidade do teste genético. A gente sabe que é uma excelente ferramenta, mas a gente tem uma grande dificuldade, às vezes, de colocar isso dentro da prática, principalmente no sistema público. Acho que é a maior batalha aí que a gente tem que travar junto com a equipe para tentar trazer isso de uma forma clínica muito bem pautada, né? E é o que a gente está tentando trabalhar aí com o serviço de oncogenética dentro do hospital. E outra questão importante, a gente sabe, também foi colocado, que a gente não tem acesso aos geneticistas, aos oncogeneticistas facilmente, e talvez tornar dentro do serviço essas reuniões multidisciplinares, discussões caso a caso. Muitos casos a gente sabe que a gente não tem um embasamento científico tão bom como você colocou. Para determinados genes, a gente tem um embasamento científico para guiar, quem sabe, uma escolha mais bem embasada, outros não. Então, a diferença, às vezes, é a discussão multi-interdisciplinar, caso a caso, para tentar guiar as escolhas dos pacientes da melhor forma possível. E, então, eu acho que trazer a equipe para esse vínculo multidisciplinar e interdisciplinar é a parte mais importante dentro do serviço. Não sei se vocês concordam com isso. E enquanto a gente vai trabalhando na formação dos colegas, né, e da nova geração aí de médicos que precisa ser reforçada em termos de genética. Concordo totalmente, Anice. Eu acho que a criação do ambulatório de oncogenética, né, que você está lá com a Letícia, seu grupo, foi bastante importante, né? Eu acho que esse é o começo de tudo, né? Você cria primeiro o atendimento para depois você atuar na parte educacional, na educação continuada. Então, o primeiro passo foi dado, parabenizo, né? Eu sei do esforço que vocês estão fazendo lá, inclusive com falta, muitas vezes, de teste, ou com muita dificuldade. Eu não sei quando é que a lei do Zema vai ser implementada. Você pode falar sobre isso? Porque nós temos uma lei estadual do BRCA1, BRCA2. Como é que está a implantação, Anice? Então, André, pelo que a gente tem discutido é que ainda assim não está vigente, né? Mas está em andamento. Eu não sei te falar exatamente em qual fase, né? Que isso está. Na rede particular a gente já tem um respaldo bom para seguir com isso, mas na pública ainda não está na fase para uso, né, clínico. Assim como o exoma também está em pauta aí para alguns casos. Então, eu acho que é isso. E a ideia que você teve das reuniões, eu acho importantíssima. E me coloco à disposição, sei que você, Letícia, todo mundo, junto com a gineco, junto com a mastologia e com as demais especialidades, eu acho que a ideia é essa. A gente aprende muito com os casos clínicos, né? Eu aprendo todo dia. Então, ontem mesmo a gente pegou um caso de mutação de MRE11, que é uma situação rara, né? E a paciente teve câncer secundário a essa mutação, alguns cânceres, inclusive, e foi um caso muito interessante, a gente conseguiu sequenciar e detectar e diagnosticar a mutação. Então, eu acho que, por hora, né, até que eu acho que a disciplina, etc., é uma coisa mais a longo prazo, mas a curto prazo eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que fortalecer as reuniões multidisciplinares com a presença da genética. Exato. Joia. Obrigada. Professora Letícia. Olá. Agradecer, foi realmente uma exposição brilhante, viu, André? Obrigado. Começando do básico, eu acho que é necessário para a gente nivelar todo mundo, relembrar conceitos, né? Foi muito bom. E eu quero ser convidada para a próxima aula. Eu vou ficar de olho, porque eu vi lá no seu LinkedIn.
Então, eu já venho colaborando com o pessoal da ginecologia, né? O Aguinaldo é meu grande mentor, foi meu orientador de doutorado, e depois no pós-doutorado a gente tem algumas coisas, vários projetos, artigos, patentes juntos, e eu queria colocar, ele já sabe da minha mais nova estreia, e aí eu queria me colocar à disposição, que eu gostei muito da fala do Dr. Márcio. Eu estou assumindo o laboratório de pesquisa básica e translacional aqui do Instituto Mário Pena. Vou trabalhar com o Dr. Paulo Guilherme agora. Inclusive, vamos estreitar nossas relações ainda mais, tá, André? Ótimo. Quero retomar algumas coisas aqui do hospital que estavam pendentes com você. Gosto muito do Paulo Guilherme, viu? Pois é. E eu gostaria de colocar à disposição de vocês, né, doutor Márcio também, para a gente pensar em alguma coisa que a gente pudesse desenvolver em colaboração. Está à disposição para vocês virem conhecer aqui o laboratório, a nossa infraestrutura. Então, bacana. Você conhece o laboratório, né, André? Está totalmente equipado. Vocês têm nada mais, nada menos que um Illumina. Tem um Illumina, temos um Ion, temos 2 citômetros, toda uma plataforma de microscopia, e está aqui para a gente trabalhar, e agora à frente desse laboratório eu quero muito estender as colaborações, tá bom? Bacana. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Letícia. Estamos muito orgulhosos de você, viu? Obrigada. Você vai contribuir muito, 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 tá? Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. E nós estamos juntos, com certeza, né? Sempre. Um abraço, gente. Até a próxima aula, viu? Obrigada. Ótimo, sabe? Ajudar, e eu gostaria muito de conhecer seu laboratório. Eu vou pedir o professor Aguinaldo para mandar o seu contato para mim. Isso. Porque eu tenho muito interesse. O pouco que eu sei, a gente discutir, quem sabe chegar a um projeto legal aí. Com certeza. Isso. E nós estamos aqui para desenvolver toda a parte básica, mas para fazer isso a gente precisa desse contato aí para a gente realmente fazer uma pesquisa translacional, tá bom? Prazer, gente. Letícia, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Achei ótimo também a notícia. A gente com certeza vai estreitar nossos laços aí, né? Até com o departamento mesmo de ginecologia e obstetrícia, para a gente poder ampliar, né, as nossas pesquisas, viu? Certamente. Professora André, muito obrigada novamente, né? A gente conta com você na próxima aula, na parte 2, né? Foi excepcional, como todo mundo deixou muito claro aí. Queria agradecer a presença de todo mundo e as contribuições. São todos muito bem-vindos. Pode deixar aqui, né? Assim, que a gente é um prazer ter todo mundo aqui com a gente na sexta-feira de manhã. Letícia está super convidada a participar nisso também. Essa reunião ela é semanal às 8 horas, todas as sextas. Perfeitamente. Tá? Aprendi o caminho. Pois é. O link sempre é o mesmo, tá, gente? É um link único, tá? Muito obrigada, tá? E a gente te aguarda, então, vai ser no dia 18. Infelizmente, no dia 11 a gente já tinha um outro convidado, então vai dar esse gap, que a gente vai ter no dia 4 e no dia 18 a segunda parte da aula, porque o dia 11 a gente já tinha um convidado, tá? Muito obrigada a todos. Tchau, André. Tchau, Mário. Tchau, Selmo. Tchau, Letícia. Beijão. Tchau, Anícia. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.